Quando eu penso em refugiados, penso não só na foto do menino sírio, como penso em hordas de imigrantes a entrar em território europeu. Portanto, a questão dos barcos apinhados. São estas duas imagens para mim prevalecentes e que acabam por revelar duas narrativas, sendo que a narrativa do barco é a que prevalece, porque a narrativa da criança é uma narrativa humanizada. Estamos aqui a trazer a dimensão da existência humana, que deveria ser aquela a prevalecer, porque mesmo os próprios conceitos que se utilizam, não é? Crise, não é? Quando nós falamos em crise de refugiados, quando ouvimos a palavra crise, o que é que se ativa? É uma coisa que é má, é uma coisa que é percepcionado como afetando a nossa realidade no mau sentido. E eu, pelo menos, é esta a relação que eu tenho com a crise, muito, obviamente, também relacionada com a utilização, a realidade económica, que é aquela que impacta mais a nossa existência neste mundo ocidental, em que felizmente não temos nenhuma guerra, não temos nenhuma situação que nos obriga a ir procurar essa segurança. Então, o que eu sinto nestas narrativas, nesta questão da imagem, depois como é que todo o discurso mediático é construído, é que os próprios termos que são utilizados são termos que produzem uma ideia de ameaça, uma ideia de invasão também, porque esta questão de barcos a chegar com imensas pessoas, existe esta coisa de território que supostamente pertence apenas a uns e que os outros não têm direito de aceder a, porque o estarem a tentar entrar é porque estão a tentar invadir, esta questão das invasões, muito esta coisa do controle também, eu acho que existe muita narrativa, a narrativa prevalecente em relação aos refugiados, para mim, naquela que é a minha leitura, é muito focada nesta questão da ameaça, na questão securitária, porque o que é que isto representa para as nossas fronteiras, há muito este discurso, e depois eu creio que a determinada altura também houve ali um contágio entre alguns eventos terroristas e a presença de refugiados à abertura de fronteiras, portanto, esta associação. É por nós abrirmos as fronteiras que isto acontece, se nós fecharmos não se vai passar nada, e tudo isto ativa nas pessoas, portanto, nos cidadãos comuns, medos, em relação também às pessoas racializadas em Portugal, a luta antirracista, falta sempre a humanização. Nesta questão da criança, houve esse momento de comoção coletiva, mas que passou para estabelecer, demarcar aqui muito bem fronteiras, não é? Nós e os outros, depois para fazer ver que é tudo a mesma coisa, porque existe esta ideia que é também aquela que existe em relação às pessoas negras em Portugal e também, enfim, as comunidades ciganas, são todos a mesma coisa, que quando nós começamos a trabalhar e quando existem os takes da agência e nós apercebemos que aconteceu qualquer coisa, eu lembro perfeitamente de quando estava a aprender, a primeira pergunta que me faziam, quantos mortos? Como há a questão da proximidade nas regras do jornalismo, que nós também aprendemos, que quão mais distante for, menos relevante é para a realidade e provavelmente nem deve aparecer na cobertura noticiosa que nós fazemos. Mas essa questão dos quantos mortos é de uma insensibilidade tremenda. Portanto, nós só consideramos que isto é válido, que isto é um tema a entrar no nosso espaço de cobertura mediática, se for mesmo uma catástrofe daquelas que nós entendemos que é pá, espera lá, para tudo. Toda a narrativa e as perguntas são feitas, são perguntas armadilhadas, que partem claramente de um lugar que tenta deslegitimar a fala das pessoas racializadas, dos ativistas antirracistas, porque há aqui uma narrativa que cola aos antirracistas e aos ativistas um rótulo de problemáticos, de conflituosos. Portanto, estas são pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Estão aqui a criar problemas que não existem, porque nós estávamos tão bem antes. O que é que está a acontecer aqui agora? Porque é que vocês estão a falar? E o que eu sinto é que, por muito que possam existir pontualmente, e há jornalistas, a Joana Gurjão Henriques no Público é um exemplo disso, há jornalistas que têm claramente uma leitura diferenciada, neste contexto mainstream, que parte também, obviamente, de muita educação que foram fazendo e que vão fazendo, de formação, que é algo que não se vê. Portanto, não se vê. No jornalismo, não se aposta em formação para a diversidade, para a diferença. Isto não há. Em relação ao assassinato do Bruno Candé, eu gosto de questões muito concretas. O Bruno Candé, eu automaticamente soube que existiria um assassinato de caráter. Assim que eu vi a notícia, assim que eu percebi quem é que morreu,
Assim começaram a surgir no sábado, logo, os primeiros elementos sobre a dimensão racial daquele crime, eu decidi que no dia seguinte eu tinha de falar com a família do Candé. Porque eu soube automaticamente que nos dias seguintes iria existir um assassinato de caráter. E isto é tremendamente prejudicial em termos da nossa existência, porque estamos sempre em hipervigilância. Por isso é que é tão importante a questão do autocuidado, porque eu não posso crescer a achar que é normal que eu tenha de fazer 3, 4, 5 vezes mais do que o português branco que está ao meu lado. Esta referência da etnia, da nacionalidade, isto não tem importância nenhuma para a notícia. Se tiver, muito bem, mas na generalidade dos casos não tem qualquer relevância para a notícia. Foi uma pessoa a cometer um crime, ponto. E devia ser noticiado desta forma. Mas o que é facto é que eu cresço com esta realidade, não é? De ainda ver estas referências. Quando eu chego ao jornalismo, na minha prática, isto nunca foi discutido. De que forma é que nos referimos a pessoas com outras... Isto nunca sequer esteve sobre a mesa. As únicas preocupações têm que ver com o estilo, não é? Isto é ridículo, mas é verdade. Estamos mais preocupados em se colocamos determinadas expressões em itálico ou a negrito. Isto preocupa-nos mais, enquanto classe, do que como é que tratamos pessoas. Um outro caminho é de abertura das redações à diversidade. Isto tem de existir. Portanto, não é só formar os jornalistas brancos que já lá estão, formar convenientemente, mas também integrar, incluir outras pertenças. Porque Portugal tem, enfim, a diversidade que nos rodeia está à vista quando nós saímos à rua. E é uma diversidade que não se esgota, obviamente, nas pessoas africanas e afrodescendentes. Há figuras, há portugueses com outras pertenças que não são acolhidos em espaço nenhum, e menos ainda no espaço mediático, e que deveriam lá estar. Agora, também, eu acho que devem lá estar, não com esta preocupação ou com esta orientação de empurrá-los para editorias de diversidade. Eu acho que isso também não é um caminho.